Será que o livro de Gênesis foi o primeiro livro escrito na Bíblia? Olá, tudo bem? Me fizeram essa pergunta e eu estou aqui para tirar as dúvidas de acordo com aquilo que eu tenho de conhecimento e pelo que eu também estudei já há alguns anos. E eu estou aqui para fazer essa explanação, uma explanação rápida, breve, não vou tomar muito tempo, mas que eu acredito que vai te trazer mais conhecimento. Então, vamos à resposta. O primeiro livro da cronologia bíblica é o livro de Gênesis. Ele está lá escrito e formatado dentro da cronologia bíblica como o primeiro livro. O livro que traz o princípio de todas as coisas, a criação. Mas existem historiadores bíblicos e teólogos que acreditam que o primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Gênesis, e sim o livro de Jó. E eu trouxe alguns fatos que eu pude selecionar e pesquisar para vocês, para poder tirar essas dúvidas, para responder a dúvida que foi levantada no momento de aula. Então, fica aqui o primeiro ponto que eu quero trazer sobre a questão do contexto, o contexto de vida do livro de Jó. Nós vemos que no contexto, nós não vemos nenhuma citação sobre templos locais de adoração. Nós também não vemos nenhum momento a lei mosaica sendo citada dentro do texto de Jó, e também não vemos em nenhum momento se falar sobre sacerdotes. Pelo contrário, nós vemos o próprio Jó sendo o sacerdote da sua família, fazendo o altar, sacrificando por si e pela sua família. Então, esse primeiro ponto já nos traz uma luz que provavelmente o livro de Jó foi escrito antes do Pentateuco, que tem lá os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, outro ponto, o segundo ponto que eu quero trazer aqui é a questão das referências. Nós não vemos nenhuma referência à lei mosaica, como eu falei, e também não vemos nenhuma referência ao povo judeu. Nós não vemos em nenhum momento do texto de Jó falando sobre o povo judeu, o povo de Israel. Um terceiro ponto também que eu pude analisar e que eu pude ver é que alguns historiadores falam, e alguns teólogos também, que o tipo de linguagem que foi escrito o livro de Jó é completamente diferente da linguagem que foi escrito o Pentateuco. Quarto ponto do que pode-se dizer sobre o livro de Jó ser o primeiro livro a ser escrito. Nós vemos a questão do conteúdo. O conteúdo do livro de Jó fala muito sobre a questão do universo. Nós vemos o próprio capítulo 26, verso 7, falando sobre a órbita, sobre a questão da gravitação, de como a Terra estava sendo sustentada. Então, e nós vemos também a questão da grandeza e da criação sendo falado. Da onde tu estavas, Jó, quando eu fiz, quando eu trouxe a existência. Então, nós vemos muito retratando o contexto do livro de Jó sobre a questão do universo e também sobre a questão da existência. E tudo indica que, tudo sugere que o livro de Jó foi escrito antes. Os historiadores classificam o livro de Jó sendo escrito em 2000 anos antes de Cristo. E isso mostra que o livro de Jó é um livro mais antigo do que o livro de Gênesis. Para mim e para a sua vida, o que isso nos traz de diferença? Não traz diferença nenhuma. Os dois livros foram inspirados por Deus, fazem parte do cânon, eles estão ali dentro da nossa Bíblia e servem de referência e servem também para as nossas vidas, para a nossa reflexão e também para o nosso deleite na palavra do Senhor. O livro de Jó ele vai trazer grandes lições, como também o livro de Gênesis vai trazer grandes lições, e nós podemos aprender com eles. E eu acredito que, através desse vídeo, eu consegui tirar as dúvidas sobre essa questão do livro de Jó ser o primeiro livro a ser escrito. Na cronologia, continua sendo Gênesis o primeiro livro, mas acredita-se que Jó pode ter sido o primeiro livro escrito na Bíblia.
eu vou continuar trazendo mais conteúdos sobre o livro de Jó e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui, se inscreve nesse canal. A gente sempre faz momentos de reflexão, de oração e também trazemos conteúdo de reflexão bíblica e conteúdos dessa forma. Se você tem uma dúvida sobre algum texto bíblico, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão de pesquisar e trazer a resposta para você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e até uma outra oportunidade.